Olá, alunos, paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula do curso básico de teologia da matéria de heresiologia, estudo de seitas e heresias. Mas antes que nós iniciemos a nossa aula de hoje, do capítulo 2 do nosso livro, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor Deus, desta vez, Senhor Deus, através desse canal. Senhor Deus, abençoa todos que são alcançados por estas aulas, por esses vídeos. Dá a Tua graça a cada um, protege e guarda cada lar, cada família, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na aula de hoje vamos falar sobre a seita dos testemunhas de Jeová. E o que caracteriza essa seita é a sua grande atividade de visitar de casa em casa, né? Agora, nesse período aí de quarentena, eu tenho certeza que eles não vão fazer isso, né? Porque ninguém vai atendê-los, ninguém vai sair na porta para conversar. Mas o que caracteriza e sempre caracterizou essa seita foi a sua grande atividade de visitar de casa em casa. Usam a Bíblia com maestria e são adestrados em deturpar os ensinos da palavra de Deus para enganar os incautos. Jesus nos advertiu contra essa gente, chamando-os de lobos vestidos de ovelhas, né? E é o que eles verdadeiramente são. Estão mentindo, torcem a palavra de Deus, mas fazem um trabalho que nós não fazemos e deveríamos fazer, que é visitar de casa em casa, né? Então você, quando está domingo de manhã em casa e recebe a visita do testemunho de Jeová, isso é um castigo para você, porque você, em vez de ir para a escola dominical, você ficou em casa. Aí Deus manda o testemunho de Jeová para bater na sua porta, para lembrar você que você deveria não estar em casa, mas deveria estar na escola dominical, né? Vamos falar um pouco sobre o nome da seita dos Testemunhos de Jeová. Essa seita já teve vários nomes. Em 1874, né, no século XIX, quando foi fundada, ela chamava-se Torre de Vigia. Já no século XX, em 1909, mudou para Associação do Púlpito do Povo. Bonito nome, hein? Só o nome que é bonito. Em 1914, mudou para Aurora do Milênio. Vejam, um nome mais bonito que o outro. Ou Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. E Russelitas também. Seu nome atual foi definido a partir de 1901, no século XX. Eles dizem que esse nome é relacionado a Isaías 43:10, né? A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 43, verso 10, eles tomam esse versículo para dizer que o texto está falando com eles, né? Em Isaías 43, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e andem e entendam que eu sou, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Antes de mim nenhum outro se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Isaías capítulo 43, verso 10. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus aqui não está falando com eles, né? Está falando com Israel, com o povo de Deus. E hoje, nos dias de hoje, ele refere-se à igreja e não os testemunhos de Jeová. Vamos fazer agora um resumo histórico, um breve resumo histórico sobre como iniciou a seita, né? O histórico da fundação da seita. O fundador dessa seita
foi um homem chamado Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 de família evangélica. Se desviou, né? Aos 14 anos ele ingressou na Igreja Adventista e, estudando as suas doutrinas, começou a ter ideias erradas a respeito da imortalidade da alma e do castigo eterno. Veja que ele já veio de uma Igreja Adventista, que é uma seita herética também. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre os adventistas. Então ele já veio de uma seita herética, ele já tinha ideias erradas sobre doutrinas bíblicas e começou a questionar, né, a imortalidade da alma, o castigo eterno. Em 1874 iniciou seu próprio movimento, chamando de religião organizada. Ele escreveu uma obra em 7 volumes, esses livros existem até hoje, eu já li alguns deles, sob o título Estudo nas Escrituras, que foi muito divulgado no mundo inteiro. Charles Russell era um homem de mau procedimento, ele teve que responder muitos processos na justiça, inclusive a própria esposa, né, pediu divórcio, alegando que ele vivia uma vida imoral. E de tantos processos que ele sofreu, ele teve de mudar, né, de Pittsburgh, que era a cidade onde ele morava, para Nova York, onde ele veio a falecer em 1916. Mas haviam outras pessoas ali na sua seita que expandiram, que continuaram a sua obra. Um deles foi Rutherford, né, J. Rutherford, que expandiu a sua seita e enviou missionários para vários países. A maior arma deles são as suas publicações, né? Nós conhecemos as famosas Torre de Vigia e Sentinela. Hoje, o Testemunho de Jeová é muito forte nos Estados Unidos ainda, muito forte. Inclusive, a família de Michael Jackson, né? O pai, os irmãos, eles eram todos testemunhas de Jeová. Na Rússia, atualmente, os testemunhos de Jeová são proibidos, né? Aliás, há muitas igrejas cristãs que são proibidas lá, e os testemunhos de Jeová também são proibidos, são perseguidos lá por disseminar heresias, né? Então veja que até a política reconhece o cunho mentiroso dos testemunhas de Jeová. Vamos falar agora sobre algumas doutrinas heréticas da seita, né? Testemunho de Jeová. Por exemplo, eles negam a Trindade, né? Nós estudamos sobre a Trindade, estudamos no resumo de doutrinas imutáveis. Nós vimos lá que a Trindade é bíblica, a Trindade é encontrada nas Escrituras. Não há a palavra Trindade aqui na Bíblia, porque é uma palavra relativamente nova, não é? Surgiu lá no 3º século depois de Cristo. Quem pela primeira vez mencionou foi Tertuliano o nome Trindade, mas somente há uns 500 anos atrás é que a palavra começou a circular nos livros de teologia sistemática, mas na Bíblia não encontramos a palavra Trindade. Porém, não é porque a palavra não existe na Bíblia que ela não seja real. Vemos a Trindade em toda a Bíblia, na criação, no batismo de Jesus, na bênção apostólica. É fato que a Trindade existe, mas os testemunhos de Jeová negam a Trindade. E nós vamos saber por que eles negam a Trindade. Porque a doutrina deles sobre Cristo ensinam eles que Cristo não é eterno. Ele foi criado e antes de vir a esse mundo era o arcanjo Miguel. Aí vocês não me perguntem por que, da onde eles tiraram isso, né? Que nós não sabemos da onde eles tiraram que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas eu tenho uma desconfiança de que os adventistas também ensinam isso, que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, como o adventismo influenciou as doutrinas dos testemunhos de Jeová, eles trouxeram do adventismo esse ensino de que Jesus é o arcanjo Miguel. Uma tremenda confusão que nós não sabemos até hoje a origem dela. O que os testemunhos de Jeová falam a respeito da encarnação e da divindade de Cristo? Nós estudamos
que Deus encarnou em Cristo, né? Que Deus enviou seu Filho, Jesus, que é Deus, tornou-se homem por obra do Espírito Santo, que fecundou Maria e gerou em Maria Jesus Cristo. Então eles ensinam que quando Jesus nasceu em Belém, ele tornou-se uma criatura humana e com isso perdeu sua natureza angelical. Ora, então eles dizem que antes de vir ao mundo, Jesus era o arcanjo Miguel, mas quando ele nasceu de Maria, ele perdeu sua natureza angelical. Isso é um absurdo. Negam assim a parte sobrenatural do nascimento do Senhor. Inclusive é interessante que nós digamos que Jesus, o seu nascimento foi de forma sobrenatural, a sua gestação, aliás, sua concepção foi de forma sobrenatural, mas o seu nascimento foi natural, normal, como qualquer ser humano. Então, e eles negam assim a parte sobrenatural do nascimento do Senhor e ensinam que os adoradores de Jesus são idólatras porque adoram um homem. Então, se Jesus é um homem, nós somos adoradores de um homem. É isso que dizem os testemunhos de Jeová. Mas a Bíblia, ela está repleta de momentos em que Cristo declara a sua divindade. Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz na oração sacerdotal: eu e o Pai somos um. Então, há várias passagens bíblicas que mostram a divindade de Cristo, tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Ele perdoou pecados, ele acalmou o mar, a tempestade, ele multiplicou pães, ele deu vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, ressuscitou mortos. Não podia fazer isso se fosse um simples homem. Mas ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, mas os testemunhos de Jeová dizem que Jesus era o arcanjo Miguel. E quando Cristo morreu, letra D, a morte de Cristo, dizem que Jesus foi o maior mártir de Jeová, que em sua morte ele entregou seu fôlego ao Pai e morreu e permanece morto até hoje. Eu coloquei aí, entregou seu fôlego, porque os testemunhos de Jeová não acreditam no espírito, nem na alma. Eles acreditam que o ser humano é como um cachorro, um animal, é uma alma vivente. Então que ele, quando encerra a vida, encerra tudo. Assim é o ensino do testemunho de Jeová. O ensino dos testemunhos de Jeová sobre a ressurreição de Jesus. Eles ensinam que após a morte, o corpo de Jesus desapareceu misteriosamente e está guardado por Deus para revelar-se no milênio. Então, o corpo de Jesus está escondido, ele sumiu misteriosamente no dia do seu sepultamento e o Deus vai revelá-lo no milênio. Dizem também que quando Jesus apareceu aos discípulos, foi um corpo que Deus criou para essa ocasião, apenas com o fim de convencer os discípulos que ele havia ressuscitado. Quer dizer, Deus enganou os discípulos, segundo os testemunhos de Jeová. Mas nós temos relatos bíblicos, não somente dos discípulos, da ressurreição de Jesus, mas a Bíblia diz que também muitos ouviram. Jesus ficou por mais ou menos 50 dias entre os homens depois de ressurreto. Então há evidências históricas, há evidências físicas e reais da ressurreição de Jesus. Os testemunhos de Jeová ensinam que, na ascensão de Jesus, que eles dizem com relação à ascensão de Jesus? Que Jesus subiu aos céus em corpo e voltou a ter a glória que tinha antes da encarnação e está sentado à direita do Pai. Mas os testemunhos de Jeová dizem que como Deus criou um corpo para convencer os discípulos, Jesus está morto até hoje. Também os testemunhos de Jeová sobre o Espírito Santo, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, negam a sua personalidade. Dizem que ele é apenas uma força impessoal de Deus, um fluido, uma energia. E não são só os testemunhos de Jeová, não. Tem muitos crentes que acham que o Espírito Santo tem um arrepio, um negócio gostoso. Ui! Não é nada disso, não.
Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos, personalidade. O Espírito Santo fala com a igreja, ele se revela, ele se entristece, tem ciúmes. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, uma energia, como dizem os testemunhos de Jeová. Sobre a Bíblia, os testemunhos de Jeová ensinam que se você ler a Bíblia sem ler os livros das testemunhas de Jeová, você vai ficar nas trevas, né? Por quê? Porque a Bíblia não tem luz própria. Só os livros deles podem iluminar você. Então, para isso, eles fizeram uma versão própria para justificar suas mentiras, que é aquela Bíblia com um cheiro estranho, né? Que é chamada de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, totalmente deturpada, né? Vários trechos são omitidos, outros são tirados, outros modificados para justificar as suas mentiras. Quando você receber um testemunho de Jeová em casa, não é? Você pede para ler a Bíblia junto com ele, mas leia na sua e não na deles. Os testemunhos de Jeová ainda ensinam sobre o homem e sua existência após a morte. Como já dissemos, eles negam que o homem tem alma, porque ele é uma alma vivente. E ele não tem nada diferente do animal. Pois sua morte é como a de um animal. Dizem que a imortalidade da alma é uma doutrina do diabo. Não. Mas a Bíblia também, vários textos nós lemos na Bíblia, de que após a morte segue-se o juízo. Que após a morte o espírito está consciente diante de Deus. Em Apocalipse nós vemos as almas diante do trono, nós vemos a passagem do rico e Lázaro, eles imortais depois da morte na terra, morte física, os seus espíritos em outros lugares. Vemos que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Vemos que na ressurreição Lázaro voltou para seu corpo. Então, após a nossa morte, há sim existência e existência eterna. Então vejam, na letra J, o homem deixa de existir, segundo os testemunhos de Jeová, passando a um estado de total inconsciência e inatividade. O espírito se extingue na hora da morte, acaba, nunca mais. Os gregos ensinam assim, né? Que o espírito deixa de existir e a alma volta para um lugar onde há um depósito de almas. A Bíblia diz que depois da morte, o homem ou está em sofrimento eterno ou no descanso eterno, né? E um dia, no arrebatamento, esse espírito se unirá com o corpo e formará um corpo incorruptível, né? E os mortos que estiverem perdidos, seus espíritos continuarão sofrendo até o juízo final, quando receberão a sentença de que para sempre estarão distante de Deus. Então, com relação à ressurreição, próximo tópico aqui, letra K, eles negam a ressurreição do corpo do homem. E dizem que em 1918, quando Jesus veio a seu templo, iniciou a ressurreição espiritual dos fiéis. Pois é, dizem que Jesus veio à Terra em 1918, né? E quando Jesus veio aqui, ele entrou no templo e começou a ressurreição dos fiéis. Mas essa ressurreição tinha um número limitado. São só 144 mil que fazem parte do corpo de Cristo. Depois disso, ressuscitarão os fiéis da antiguidade, desde Abel até João Batista, que serão príncipes da terra. No fim, ainda haverá uma ressurreição para os que forem leais a Cristo, a fim de que sejam provados. Quer dizer, eles foram leais, ressuscitarão com Cristo e ainda serão provados. Então negam também a existência de qualquer castigo eterno ou inferno. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia Sagrada ela nos ensina que após a ressurreição, os salvos subirão com Cristo para as bodas do Cordeiro, e os perdidos não ressuscitarão, né? Só ressuscitarão no juízo final. E a igreja que ressuscita no arrebatamento
fica 7 anos nas bodas do Cordeiro com Cristo, depois desce para o julgamento das nações no fim da tribulação e entra no milênio para reinar com o Senhor e daí para todo sempre. Isso é a doutrina bíblica. Dizem os testemunhos de Jeová também que Jesus já veio em 1878 de forma invisível, que o milênio começou em 1914 e em 1918 Jesus veio ao templo, né? Jesus veio de forma invisível, mas aqui só para visitar a terra, né? Em 1914 começou o milênio, então em 1918 Jesus veio ao templo e começou a ressurreição. Então o milênio já terminou, segundo eles, há uns 6 anos atrás, acabou o milênio, nós já estamos aqui no juízo final, segundo a contagem dos testemunhos de Jeová. Letra M, a igreja. Eles são totalmente contra qualquer igreja e dizem que as organizações religiosas são do diabo e a adoração a Cristo é idolatria, pois ele é um homem, né? O Senhor Jesus, em Mateus 16, ele diz que a igreja seria fundada sobre ele e que as portas do inferno não prevaleceriam e que a igreja teria a chave dos céus nas mãos e do inferno também. Ou seja, o que Jesus disse para Pedro é que a igreja era a porta de entrada para o reino de Deus na terra, não é? A salvação é em Cristo, mas a igreja é a agência de Cristo na terra para representá-lo e para pregar o evangelho a todo mundo. A igreja pertence a Cristo, mas segundo os testemunhos de Jeová, ela pertence ao diabo. E a letra N, como é que o homem, o crente, age diante das autoridades do governo civil? Eles não se envolvem em nada, ensinam que a política, o comércio e a religião são 3 formas do diabo dominar o mundo, né? Tem muita gente que acredita nisso, né? Illuminati, nova ordem mundial, essas coisas, toda essa viagem toda, né? Então eles não votam, não disputam, não aceitam cargo público, nem saúdam a bandeira nacional, não cantam hino, não juram a bandeira, não têm reverência pela bandeira, pela pátria, pelos símbolos, né? E o Senhor Jesus disse na sua palavra que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, como crentes nessa terra, nós estamos sujeitos às autoridades, nós somos cidadãos da terra e somos cidadãos dos céus. Embora a nossa pátria não seja aqui, mas nós temos obrigações a cumprir e respeitar as autoridades e orar por elas é uma das nossas funções. Todo crente esteja sujeito às autoridades, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e de que a autoridade, ela é juiz de Deus. O apóstolo Paulo diz, não temas as autoridades. Se você faz o que é justo, a autoridade para você não deve ter medo. Tem gente que tem medo de polícia. O crente não deve ter medo da polícia, né? Não deve ter medo do governo, nem medo das autoridades, porque elas existem para punir os que infringem a lei, os criminosos, os fora da lei. Então, se nós andamos de acordo com as nossas obrigações, não temos que temer nada, não temos que temer o governo, não temos que temer a nada, porque estamos com nossas obrigações em dia para com a sociedade. Pagamos nossos impostos, votamos, e claro que não vamos discutir se o voto é bom ou se não é, mas são obrigações que o cristão tem que cumprir. Então, para não envergonhar o evangelho, nós sim saudamos a bandeira nacional, disputamos cargo público se necessário, né? E precisamos do comércio. A política é um mal necessário, o comércio é necessário e a religião é uma forma organizada do povo de Deus se reunir para adorá-lo. Muito bem, então está aí a matéria que nós acabamos de estudar sobre o Testemunhas de Jeová. Nas próximas aulas eu estarei enviando para vocês no grupo da FAESP um questionário, né? Nós já temos a matéria das doutrinas, estudamos o Espiritismo, Testemunhas de Jeová agora. Na próxima aula vamos falar sobre os mormons, né? O mormonismo. E por fim,
ou o sabatismo, ou seja, as igrejas que guardam sábado como os testemunhos de Jeová. Então nós já estamos preparando um questionário. Em breve estaremos enviando no grupo da FAESP de sábado um questionário. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.